Imagine por um segundo que você acorda antes do sol nascer. O mundo está quieto, o ar está frio, não há notificações, não há demandas, não há aquela avalanche de micropressões que costuma te engolir depois das 8. Imagine que nesse exato momento você já avançou tanto na sua vida que, enquanto a maioria ainda está piscando irritada para o despertador, você já fez o equivalente ao que normalmente faria em meio dia inteiro. Agora, imagine isso não como um golpe de sorte, não como um dia bom, mas como uma realidade constante, repetida, estável, previsível. Parece exagero? Parece fantasia? Pois é exatamente assim que começa a verdadeira revolução das 5 da manhã. O mais curioso é que, quando alguém fala sobre acordar cedo, a reação quase sempre é a mesma. Ah, isso é coisa de coach. Eu funciono melhor à noite. Acordar às 5 é sofrimento puro. Só que o que ninguém te contou é que não se trata do horário em si, mas do que acontece com o seu cérebro, com sua mente, com seu comportamento e com a arquitetura profunda da sua produtividade quando você aprende a dominar essas horas silenciosas. Acordar às 5 não é acordar cedo, é acordar estrategicamente. E para te provar isso, vou te mostrar um caso real. Um amigo meu, vamos chamá-lo de Luiz, era o clássico profissional sufocado, cheio de projetos, cheio de ideias, mas sempre atrasado, sempre apagando incêndios, sempre reagindo ao caos. Ele dormia tarde, acordava com pressa, começava o dia correndo atrás do prejuízo. Até que um dia, cansado de se sentir insuficiente mesmo trabalhando tanto, decidiu testar a tal rotina das 5 da manhã. Ele imaginou que ia ser um esforço absurdo, mas nos primeiros 30 dias, o resultado foi tão transformador que a palavra que ele usou foi irreconhecível. Naquele espaço silencioso das 5, sem demandas externas, ele recuperou o foco, reorganizou seus projetos, treinou, aprendeu habilidades novas e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava naras no controle. Em 3 meses, a sua produtividade havia dobrado. Mas o mais impressionante é que ele finalmente parecia calmo, coisa que nunca tinha sido. E é por isso que este vídeo existe, para te mostrar exatamente como criar esse mesmo efeito, sem sofrimento, sem romantizações inúteis, sem fórmulas mágicas, apenas ciência, hábitos inteligentes e pequenos ajustes que podem transformar o seu dia, sua mente e a sua vida inteira. Porque a verdade é simples. As 5 da manhã não mudam você, mas te dão espaço para você finalmente se mudar. Porque 5 da manhã não é apenas cedo, é estratégico. Antes de entrarmos no passo a passo, você precisa entender uma coisa que quase ninguém explica direito. Acordar às 5 não funciona por causa de disciplina cega. Não funciona porque é o que gente vencedora faz. Não funciona nem sequer por causa do clichê do "early bird gets the worm", que soa bonito, mas é superficial. O que faz o horário funcionar é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e comportamentais que se alinham de um jeito raríssimo. E quando você sabe como usar isso, a produtividade deixa de ser uma luta pesada e passa a ser quase um estado natural. Namarma Ahern Sat, primeiro, o estado neurológico único das primeiras horas. Acordar às 5 te coloca numa janela cerebral extremamente valiosa. Seu córtex pré-frontal, a parte responsável por decisões, planejamento, raciocínio complexo, criatividade estruturada, está no estado perfeito para o foco. Isso acontece porque você ainda não recebeu estímulos externos. Seu sistema de dopamina está zerado, pronto para qualquer reforço positivo. Sua mente está limpa, sem sobrecarga de tarefas acumuladas. E sua energia cognitiva ainda está intacta. É como trabalhar com um processador recém-ligado, sem programas abertos, sem milhares de abas te drenando. É a hora em que o cérebro está mais apto para fazer aquilo que chamamos de trabalho profundo. Escrever, criar, aprender, resolver problemas, planejar grandes projetos. Pergunte a qualquer pessoa criativa ou altamente produtiva
quando surgem as melhores ideias. Boa parte vai dizer, quando a casa está silenciada, quando o mundo está dormindo. A diferença é que essas pessoas não dependem do acaso. Elas projetam essas condições diariamente. 2. A ausência total de ruído digital e social. Uma das maiores tragédias modernas é que todos reclamam da falta de foco, mas poucos percebem que a perda de foco não é falta de disciplina, é excesso de interferência. Durante o dia, você é bombardeado por notificações, mensagens, demandas urgentes, interrupções, barulho, tarefas que chegam sem parar. Às 5 da manhã são o único momento em que nada disso existe. Parece simples, mas a ausência completa de interferência transforma até tarefas difíceis em algo quase prazeroso. Você entra num estado de fluxo com muito mais facilidade, simplesmente porque não está lutando contra distrações. 3. O impacto comportamental. Você começa o dia vencendo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a maioria das pessoas acorda perdendo. Acordam atrasadas, acordam correndo, acordam reativas. Quando você acorda cedo, faz seu treino, avança em projetos, aprende algo novo, você começa o dia ganhando. E essa sensação altera todo o resto. A psicologia chama isso de viés de confirmação comportamental. Se você age como alguém disciplinado e organizado nas primeiras horas, passa o resto do dia se comportando de forma consistente com essa identidade. Você se torna alguém mais produtivo, não porque quer, mas porque já começou sendo. O primeiro mito. Mas eu funciono melhor à noite. Talvez você esteja pensando isso agora, e é completamente normal. Muita gente acredita que é mais criativa ou produtiva de madrugada. E claro, existe variação cronobiológica. Algumas pessoas realmente têm picos de energia à noite. Mas na maioria dos casos, essa crença é fruto de duas coisas simples. 1. Silêncio. Segunda, ausência de interrupções. Curiosamente, são as mesmas vantagens que você teria às 5 da manhã, só que com um bônus gigantesco. Durante a madrugada, você está driblando o ciclo biológico natural do corpo. De manhã, você está alinhado com ele. E isso muda tudo. Sua cognição, seu humor, sua memória, sua clareza mental, sua disposição. Claro, se você trabalha à noite ou tem obrigações que exigem horários alternativos, é outra história. Mas se você pode escolher, as primeiras horas do dia são quase sempre superiores, especialmente no longo prazo. Canana Supermom. A história do Luiz. Como 30 dias às 5 da manhã podem te virar do avesso. Vamos voltar ao Luiz porque a transformação dele ajuda a ilustrar algo essencial. Acordar cedo não muda sua vida sozinho. O que muda sua vida é o que você faz com esse tempo. Nos primeiros dias, ele acordava atordoado, meio perdido, sem saber exatamente o que fazer com aquelas horas extras. Mas rapidamente, descobriu que a chave não era acordar, era ter claridade. Na segunda semana, ele já tinha um ritual: beber água, alongar, fazer 20 minutos de leitura, um bloco de 90 minutos de trabalho profundo, um café da manhã leve, revisão rápida das prioridades do dia. Nada complexo, nada heróico, mas suficiente para mudar completamente sua relação com o tempo. Pela primeira vez, ele sentia que não estava só reagindo, estava criando o dia. E isso desencadeou um fenômeno engraçado. Ele começou a ter tempo para viver, tempo para caminhar, tempo para aprender a tocar violão, tempo para cozinhar, tempo para conversar com a família sem estar exausto. Quando você reorganiza suas manhãs, você não ganha só produtividade, você ganha magia. O segundo mito: mas eu não tenho força de vontade. Esse mito precisa ser destruído agora. Acordar às 5 não é sobre força de vontade. É sobre engenharia de hábitos, é sobre rotina, é sobre hormônios, é sobre ambiente. Se dependesse de força de vontade, nenhum ser humano acordaria cedo por mais de 2 dias. Mas quando você aprende a estruturar o processo,
Acordar cedo fica tão automático quanto escovar os dentes. E é isso que vamos construir agora. O Marna, a arquitetura definitiva da rotina das 5 da manhã. Prepare-se, porque agora entramos na parte prática. E você vai ver que acordar cedo é 20% comportamento e 80% estratégia. A noite anterior é o verdadeiro começo. Quase ninguém fala disso porque não parece tão glamuroso quanto a ideia de acordar na raça. Mas é simples. Ninguém vence amanhã se perde a noite. A construção da sua rotina das 5 da manhã começa no dia anterior. Quer acordar às 5? Então precisa aprender a desligar telas antes, diminuir estímulos, preparar o ambiente, planejar o que vai fazer ao acordar, respeitar seu relógio biológico. E aqui vai uma verdade incômoda. Acordar cedo sem dormir bem não é rotina, é tortura. Não faça isso com você. Uma boa regra é a seguinte: acorde às 5 somente se você puder dormir entre 7 horas e 8 horas por noite. Menos do que isso te leva a estafa, irritação e queda cognitiva. 2. O segredo da rotina de despertar. Você já reparou que quando acorda cedo sem planejamento, a mente trabalha contra você? É aquela voz dizendo, mais 5 minutinhos. Hoje não precisa. Você merece descansar. Pois é, por isso você precisa de um ritual rápido e automático, capaz de tirar seu corpo da inércia antes que a mente invente desculpas. Aqui está um modelo simples. Levantar imediatamente quando o despertador toca. Ir direto para a luz, natural ou artificial. Beber água. Fazer uma microatividade física de 1 a 2 minutos. Evitar celular nos primeiros 20 minutos. Ter uma intenção clara para o bloco inicial do dia. Esse pequeno ritual cria um gatilho comportamental tão forte que depois de 2 semanas, o corpo simplesmente aceita acordar cedo. Terceiro, o pilar central, o bloco de trabalho profundo. A razão número 1 para acordar às 5 é esta: usar o horário para avançar no que realmente importa. Não use esse tempo para tarefas banais. Não use para responder mensagens. Não use para apagar incêndios. Esse é o seu horário sagrado. Ele deve ser dedicado a projetos importantes, estudos difíceis, escrita, criação, planejamento estratégico, atividades que exigem foco máximo. É aqui que a mágica acontece. O silêncio, o foco, a ausência total de ruído tornam você capaz de produzir em 90 minutos o que normalmente levaria 4 horas. É isso que as pessoas não entendem. Não é sobre acordar cedo, é sobre mudar completamente sua relação com o foco. 4. O momento da mente. Leitura, aprendizado e reflexão. Depois do bloco de trabalho profundo, o cérebro já está funcionando em velocidade máxima. Esse é o momento perfeito para alimentar a mente. Leia, faça anotações, estude algo novo, aprenda uma habilidade, busque conhecimento que te fortaleça, que te desafie, que te amplie. Até 20 minutos por dia já criam um efeito acumulativo extraordinário. Imagine aprender algo novo todos os dias durante um ano inteiro. Imagine a transformação. Imagine a sensação de evolução contínua. As 5 da manhã são o terreno perfeito para isso. 5. O corpo, ferramenta de energia. Muita gente ignora esse ponto, mas o corpo influencia tudo. Sua disposição, seu humor, seu foco, sua motivação. Você não precisa fazer um treino pesado às 5, mas precisa mover o corpo de alguma forma. Pode ser caminhada leve, alongamento, yoga, exercício corporal simples, treino curto, corrida curta. O objetivo não é crescer ou definir, é ativar seu sistema cardiovascular, oxigenar o cérebro e elevar níveis de energia. Depois de algumas semanas, você vai sentir uma diferença tão grande que acordar cedo vai parar de parecer esforço. Vai parecer natural. 6. A recompensa do café da manhã consciente.
Com o tempo, o cérebro cria um vínculo entre acordar cedo e ter uma experiência positiva logo depois. É por isso que uma refeição leve, nutritiva e prazerosa faz diferença. Ela reforça o hábito. Ela cria uma sensação de segurança. Ela envia uma mensagem ao cérebro. Isso é bom para mim. E hábitos se constroem assim, pelo prazer, não pelo sofrimento. Neymar R. na 7. A revisão do dia, o antídoto contra o caos. Antes de começar suas atividades externas, faça uma revisão simples. Quais são as 3 prioridades do dia? O que absolutamente precisa ser feito? O que pode ser adiado? Onde você não pode falhar? Quais interrupções você pode evitar? Essa revisão rápida cria uma sensação de direção tão forte que você passa o dia inteiro com foco e calma. Exatamente o contrário do que acontece quando você acorda reativo. Christian, por que a maioria desiste na segunda semana? A estatística é clara. Grande parte das pessoas que tentam acordar às 5 desistem entre os dias 8 e 14. Não porque é impossível, mas porque cometem erros que poderiam ser facilmente evitados. Vamos aos principais. Primeiro, tentar mudar tudo de uma vez. A pessoa decide acordar às 5, treinar pesado, meditar, ler um livro por dia, estudar 3 horas, comer super limpo e salvar o planeta antes das 8. Adivinha o que acontece? Ela desiste. Sempre comece pequeno. Crie uma rotina básica. Expanda depois. 2. Dormir tarde com a ilusão de que vai dar certo. Esse erro derruba qualquer um. O corpo até aguenta 2 ou 3 dias dormindo pouco, mas depois disso, tudo desmorona. Você fica irritado, fica lento, fica desfocado. E o hábito morre. Dormir é parte essencial da rotina, nunca um detalhe opcional. 3. Não ter um propósito claro para as horas da manhã. Acordar cedo sem saber por quê cria uma sensação de vazio. Você até levanta, mas depois pensa: para que mesmo que eu fiz isso? E o hábito evapora. Tenha metas claras, tenha projetos, tenha algo que te empolgue. Às 5 da manhã são um presente, mas você precisa saber para que usar. 4. Tentar aplicar a rotina de outra pessoa. Você não precisa imitar gurus, influenciadores, empresários ou atletas. Você precisa criar a sua rotina. Quer começar o dia lendo? Ótimo. Quer começar analisando projetos? Perfeito. Quer treinar? Maravilhoso. Você é o arquiteto da sua manhã. Nirvanan, a transformação profunda que acontece sem você perceber. Quando você mantém essa rotina por semanas e depois por meses, algo extraordinário começa a acontecer. Algo muito maior do que produtividade. Você começa a sentir que tem tempo. Você começa a sentir que está no controle. Você começa a se ver como alguém capaz. Você começa a confiar em si mesmo. E essa confiança muda tudo. Trabalho, relacionamento, autocuidado, decisões, futuro. Acordar cedo não transforma só suas manhãs. Transforma sua identidade. Você deixa de ser alguém que espera a vida acontecer e passa a ser alguém que projeta a própria vida. E se não der certo para você? Essa é uma parte importante. A rotina das 5 da manhã não é uma obrigação. Não é superior. Não é moralmente melhor. É apenas uma ferramenta. Uma poderosíssima ferramenta. Que funciona maravilhosamente bem para quem busca mais foco, mais clareza, mais avanço, mais presença. Se você descobrir que não funciona para você, tudo bem. Mas se funcionar, prepare-se, porque poucas mudanças tão simples têm efeitos tão profundos. O encerramento. Uma conversa sincera entre você e você mesmo. Agora que você conhece os princípios, as estratégias, os efeitos e até os erros, só falta uma pergunta. O que você vai fazer com isso? Você vai assistir esse vídeo e voltar para a mesma rotina de sempre? Ou vai aproveitar essa oportunidade para testar algo que pode, de verdade, mudar sua vida? Porque a verdadeira revolução não acontece quando você acorda cedo.
Ela acontece quando você decide que sua vida merece mais intenção, mais direção, mais presença e mais liberdade. E se você quiser dar o próximo passo, aqui está o convite. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha para alguém que esteja precisando de um empurrão na vida. E claro, não para por aqui. Tem outro vídeo te esperando agora mesmo, e eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar a continuar nessa jornada de evolução. A gente se vê lá.